Salve, salve, nação, vambora reagir aqui, né? Mais um vídeo que tô trazendo pra vocês sobre as notícias do Mengão, né? Representação, notícia do Mengão, tá? Com o tom de reforços também. E saiu uma pesquisa envolvendo o Gabigol, que não vou falar, mas vou deixar vocês ver qual é a pesquisa que o Gabigol foi campeão aqui no Brasil. Gabigol liderando essa pesquisa, né? Do jogador mais... Vou deixar vocês assistir a pesquisa aí, né? Mas antes disso, né, já deixa o seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal SBT Esporte e a ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos e vambora pro vídeo. Vocês vão ficar de bobeira com a pesquisa do Gabigol. Tamo junto. A reapresentação do Flamengo já teve integrantes da nova comissão técnica no Ninho do Urubu. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alce. Com 31 jogadores do elenco principal, o Flamengo se reapresentou ontem no Ninho do Urubu. Mesmo com um tempo curto para descanso, os jogadores mostram foco total no Mundial de Clubes. Nunca descansado, né, totalmente, porque a gente não para, como você falou, não paramos de trabalhar, mas com essas finais aí que tem pela frente aí na mente. Entre os atletas estava também Bruno Henrique, que segue em recuperação de uma lesão nos ligamentos. Estou super bem, né? Cada dia melhor, né? Um passo cada vez, já está bem avançado, mas espero cada vez mais chegar aonde eu quero chegar para mim poder estar apto a poder voltar a jogar novamente. Ainda sem Vitor Pereira, integrantes da nova comissão técnica já estiveram presentes no primeiro dia de trabalho para aprimorar a forma física dos jogadores. A expectativa é que o elenco esteja completo já na próxima semana. A comissão técnica corre contra o tempo para preparar o time para a sequência de finais logo no início do ano. O primeiro desafio deve ser a decisão da Supercopa contra o Palmeiras. Na sequência vem o Mundial de Clubes e, por fim, a Recopa. A inspiração para ir além está nas paredes do Ninho do Urubu, com a lembrança do ciclo vitorioso de 2022 e até a homenagem para Léo Pereira. Que moral, você viu? Aleluia, né? Ai, Vene Casagrande, me dá esse quase! susto, pelo amor de Deus! A gente tava falando umas coisas em off aqui, mas era o drone em off, né? O Vene tem uns segredos, tem um drone dele que sobe, que ele só conta pros amigos. Quando ele ia fazer um comentário, o VT acabou. Que susto que você me deu, Vene Casagrande. Boa tarde. Thiago Franco, e você de casa. Olha, amanhã eu tô de férias. Então hoje, nessa temporada de 2022, é o meu último SBT Esporte. E o ano que vem tô de volta aí, dia 18 de janeiro. Já tô de volta, vou curtir as férias com a minha família. E hoje eu tô com saudade de vocês, viu? Ô, Vene Casagrande. Hoje não, boa tarde. Boa tarde, Vene. Depois você me fala o que você ia falar, que eu tô curiosa, tá? O próximo VT. Ô, Vene Casagrande, eu quero saber da novela Gerson. É uma novela, é uma série, é uma novela bíblica, é o quê? Olha, eu considero novela francesa e tá na mesma situação que a gente vem comentando há algumas semanas. Nenhuma novidade. A grande questão é o seguinte, o pai do atleta, que também é empresário dele, criou uma expectativa muito grande entre os torcedores do Flamengo quando disse que estava muito próximo, que ele seria jogador do Flamengo em breve, e a gente sabe que não funciona dessa maneira. Ainda mais se tratando de um clube como o Olympique de Marseille. O Marcos Braz falou com a Flá TV? Falou com a Flá TV, eu não sei se a produção preparou o vídeo, mas ele falou sim que está negociando, que está tentando, mesmo correndo o risco, e o risco grande, de não conseguir a contratação. Ele se sente na obrigação de tentar a contratação desse atleta, porque o Gerson pede para voltar ao Flamengo, só que é uma situação muito complicada para o Flamengo. A gente está falando de um jogador que ainda é valorizado, que o Olympique de Marseille pede 20 milhões de euros para poder liberar esse atleta, então não é uma situação fácil, muito pelo contrário. E como a gente havia dito aqui nos últimos dias, muito difícil essa situação seria definida aí em 2022. Vai se arrastar até janeiro de 2023 e o Flamengo tem tempo, porque o Flamengo precisa decidir aí a lista para a disputa do Mundial no fim de janeiro. Então tem muito tempo, muita coisa ainda vai acontecer. 22 já foi, né, Tef? A gente já tá no dia 27 aí, alguns dias aí o ano já acabou, então para esse ano naturalmente não vai, né? Agora o Vene fala bem, a questão da lista pro Mundial, um mês. Não, e tem um detalhe, o Gerson tá treinando, ele não tá parado, não tá em casa com os pés pra cima, vendo televisão e comendo bolacha, ou biscoito, né? Não Biscoito, sei. por favor. Biscoito, bolacha. Bolacha Lá em Volta Redonda fala o quê? Biscoito. Ah, que susto. Biscoito. Mas tem biscoito e bolacha. Biscoito eu considero biscoito recheado.
E bolacha é o quê? Bolacha é aquele biscoito. É aquele biscoito de maisena sem recheio. Eu considero assim. Você acha? É, não, pra mim é tudo biscoito. É, biscoito é uma boa enquete. Biscoito ou bolacha? É biscoito. Ô, Vene, lá em Niterói é biscoito também, né? Biscoito. E é joelho também? Não, lá é italiano. Para com que isso, isso? Vene. É italiano. Lá É italiano. joelho que Pô, fala. tem Volta Redonda. Você sabe por que é joelho? E vou te falar, eu, assim, numa época que eu tava estudando tanto no Rio de Janeiro, quando eu chegava e pedia joelho lá em Niterói, o pessoal reclamava. Mas ficam bravos. Não fica, lá a gente não tem isso não, lá é paz e amor, Fernanda. Lá é sorriso no rosto, entendeu? Lá em Volta Redonda a gente faz salgadinho. Não salgadinho? Aonde? Qualquer coisa, é salgadinho. Não, salgadinho? É, salgadinho. Gente, joelho é porque a coxinha ficava em cima do joelho. Aí falava, eu quero a coxinha, que é esse aqui. O que fica embaixo da coxa? Joelho? O joelho. É isso, mas é isso mesmo. Muito bem. E por que italiano? Ninguém sabe. Eu não confesso que eu não sei. Uma pesquisa do UOL feita com... Fala lá no SBT Sport Rio. Por que É italiano? joelho italiano. Por que italiano? Por que Boa. italiano? Alguém vai saber. Esse Eu povo confesso sabe que eu não tudo, sei. né? Uma pesquisa do UOL, feita com jogadores do futebol brasileiro, elegeu o Gabigol como o mais chato do ano. E o Gustavo Scarpa foi eleito o mais gente boa. TF, você, como ele joga no teu rival, né? Que é meu também, concordar com essa enquete, né? O PC Vasconcelos, ele foi lá no meu podcast e eu perguntei sobre isso do Gabigol, se o Gabigol é chato, coisa e tal. Ele falou assim, o Gabigol é aquele jogador que todo rival gostaria de ter no seu time. Porque ele é aquele jogador que meio que personificação dos jogadores dos anos 90. Se o Túlio jogasse hoje, seria chato. Se o Romário jogasse hoje, seria chato. Renato Gaúcho seria chato. O Gabigol, ele tem esse jeito que incomoda os rivais, mas pra torcida do Flamengo provocação, né? Exatamente. Eu acho assim, a partir do momento que você não passa do ponto, aquilo que ele fez em relação ao Atlético Mineiro, do caceta, pra mim. Eu também acho. Achei do caceta. Porque você tem que fazer isso, tem que fazer algo de diferente. A gente reclama quando o jogador fala, não, é isso mesmo, os 3 pontos valeram, o professor pediu pra fazer isso, aquilo. E quando o jogador foge um pouquinho da caixinha, a gente reclama. E tem um detalhe sobre essa pesquisa, posso falar o que eu sei? Pode. Eu tenho um amigo meu, que já trabalhou no UOL, polêmica. Polêmica. Ele deve saber disso também. Olha lá, a cara do Benê já entrei. Confesso que não. Não sei nada do UOL, vou ser sincero. Um amigo meu falou que essas pesquisas do UOL, de o jogador mais polêmico, o pior repórter, o pior jornalista, o melhor narrador, o mais chato, essas pesquisas aí costumam acontecer na redação. A amostra pequena. A amostra da redação. Entendi. Os jogadores são aqueles da pelada da redação. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas olha, eu não duvido nada que o resultado seja esse, Vene Casagrande. Porque dentro de campo, porque se é uma pesquisa feita com os jogadores, né? Dentro de campo, de fato, pro adversário, o Gabigol é um cara enjoado, né? Insuportável. Boa, Vene. Coloco Você é o muito... Vene Casagrande. É isso, ele é um jogador insuportável. A gente tem que se colocar no lugar do adversário. E se vocês forem reparar, todo adversário, ou não vou generalizar, mas a maioria que joga contra o Gabigol, sempre reclama, sempre tem algo ali com o Gabigol dentro de campo. E assim, ele é um jogador enjoado mesmo. É bom ter no seu time. Jogar contra o Gabigol deve ser insuportável. Mal comparando, é igual o Cristiano Ronaldo quando estava no Real Madrid. Todo mundo odiava o Cristiano Ronaldo. Só a torcida do Real Madrid amava o Cristiano Ronaldo. É mais ou menos provoca. isso. Eu gosto. Eu acho desses jogadores midiáticos. É o que o Teff falou. Quando ele não é do seu time, você não suporta ele. Mas quer dizer que o que ele está fazendo está dando certo, né? Coloca aqui na tela, por favor. A minha amiga Sinaf. Todo dia ela tá aqui com a gente. Não é pro Gabigol, não. O Gabigol tá bem, né? A Sinaf pode ser pra você. Estamos de volta e o assunto agora é o Flamengo. Pensando no Mundial, tem muita coisa importante já no começo da temporada. O Pedro Henrique Torre fala da reapresentação do elenco. Fim de descanso, férias encerradas e atividades retomadas após o Natal no Ninho do Urubu. Um Flamengo que se reapresentou para um 2023 recheado de disputas. E por enquanto só com atletas e sem o técnico Vitor Pereira. O treinador e um dos seus auxiliares, Luiz Miguel, chegam só em janeiro por ainda terem vínculo com o Corinthians. Do grupo multicampeão em 2022, poucas mudanças. Apenas Diego Ribas, Diego Alves e Rodinei deixaram o clube. E os jogadores que atuaram na Copa do Mundo, Varela, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, ganharam mais alguns dias de férias e se reapresentam apenas em janeiro. A primeira semana vai ser baseada em exames clínicos e alguns treinamentos físicos.
Rui Quinta, integrante da nova comissão, comanda as atividades. Os analistas Paulo Gomes e Fábio Oliveira também já estão integrados, assim como Mário Monteiro. Preparador físico dos tempos de Jorge Jesus, ele volta ao clube após quase 3 anos. É um Flamengo diferente de outras temporadas. Pouco agressivo no mercado até agora, renovou com Felipe Luiz e Davi Luiz por mais um ano. Manteve Ayrton Lucas em definitivo após o empréstimo junto ao Spartak de Moscou e tenta repatriar Gerson. A pedida de 20 milhões de euros do Olympique de Marseille é impeditiva. O único jogador que já é notório aí é o Gerson, que a gente tenta fazer essa contratação. É muito difícil, a gente sempre deixou isso claro, embora outras pessoas na imprensa não apresentem esse tema dessa maneira. É muito difícil essa contratação. Mas acho que eu e o Bruno, o Flamengo, a gente tem o dever de ficar, mesmo que se exponha a uma não contratação dele até o final, porque eu acho que é um jogador que merece, eu acho que é um jogador que tem a grandeza hoje, e também quer voltar, ele deixa isso claro para qualquer um. A gente está tentando fazer os esforços aí. O jantar de Douglas Costa com o vice-presidente de futebol Marcos Braz, por enquanto é só um jantar. O Flamengo está de volta. Ainda em 2022, ainda sem Vitor Pereira, mas já está muito de olho em 2023. Supercopa do Brasil e Mundial de Clubes estão logo ali. Logo ali, e com um treinador novo, o Vitor Pereira, mesmo sem gente chegando, ainda esperando aí alguma contratação, quem sabe o Gerson volta, mas é um time que está bem estruturado para ir muito bem na temporada mais uma vez, em 2023? Muito bem. É o melhor grupo de jogadores do futebol brasileiro, candidato a tudo que existe no calendário brasileiro e sul-americano, especialmente com uma comissão técnica que vai chegar para justamente não permitir, como aconteceu em 2022, que o Flamengo tome algum desvio durante o ano. A aventura com o Paulo Souza não deu certo, ou foi necessário fazer uma troca de comando. Quando ela foi feita, o Campeonato Brasileiro já tinha meio que ido pelas mãos. Daria para o Flamengo voltar? Daria. A opção foi feita por privilegiar as Copas. O Flamengo terminou ganhando as Copas. E nessa questão de decisão tomada naquele momento, quando o Dorival Júnior chegou, sucesso atingido com o Flamengo campeão da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores. Mas o Braz, o Marcos Braz disse hoje que é muito difícil o retorno do Gerson, embora ele queira, o jogador queira voltar para o Brasil e queira voltar a jogar no Flamengo, mas a negociação está muito complicada. Eu não acho que o Flamengo precise do Gerson, eu acho que seria uma transação maravilhosa do ponto de vista da qualidade do jogador, mas o elenco do Flamengo ele é profundo e ele é de alto nível suficientemente para, com os nomes atuais, o Flamengo se manter como um dos principais candidatos a tudo aqui no Brasil. Vamos ver como vai ser o trabalho da comissão técnica com o grupo de jogadores. Eles não se conhecem, já existe essa questão do ruído por causa da maneira como o Vitor Pereira saiu do Corinthians, mas é o que a gente falou aqui outro dia, aqui mesmo no Sport Center, é um relacionamento que começa do zero e o Vitor vai ter que entender como liderar esses jogadores. Se ele não conseguir fazer isso, é claro que surgirão problemas. 2 jogadores seguem contundidos, o Bruno Henrique e o meia Daniel Cabral. O atacante, o Bruno Henrique, diz que está cada dia melhor. Então, de repente, é um cara que pode ser bem utilizado nesse ano do Flamengo, assim como o Rodrigo Caio, que vai fazer parte da pré-temporada. No caso do Bruno Henrique, que está ausente há tanto tempo por uma lesão séria, infelizmente, isso é uma contratação. E é uma contratação, entre aspas, claro, que se faz sem absolutamente nenhuma preocupação em relação a como esse jogador vai se dar com os companheiros. Ele sempre se deu bem com os companheiros. Como ele vai se dar com o clube? Haverá necessidade de se adaptar? Não, não haverá. Ele está aí. Ele apenas ficou ausente por longos meses, infelizmente para ele e para o Flamengo. Mas felizmente está voltando. Então é como receber um reforço. E olha que reforço. Um dos melhores jogadores que o Flamengo tem. Então é isso aí, nação. Mais um React aí. Eu quero saber o que você achou dessa pesquisa de o Gabigol ser o jogador mais chato do ano pelo jornal ou a revista UOL. Para mim, normal. Normal, né? Nessa lista estavam alguns jogadores, né? Como Dudu, Felipe Melo, Scarpa não, Dudu, Felipe Melo,
Gabigol e mais alguns jogadores que eu esqueci o nome, né? Mas os principais eram Dudu, Felipe Melo e Gabigol, né? Felipe Melo, se não me engano, ficou na segunda colocação. O Gabigol liderando, né? Pra gente, flamenguista, tá ótimo. Pros antes, deixa eles aí. Mas eu quero saber a tua opinião. O que tu achou dessa pesquisa, né? E em relação ao Flamengo, já se representou, vai treinando. Primeiro jogo do Flamengo em 2023, se eu não me engano, dia 12, pelo Campeonato Carioca. E a primeira decisão é dia 28 ou dia 29 contra o Palmeiras, né? E assim que o jogo acabar, já embarca já para o Mundial de Clubes, né? O Flamengo tem que chegar lá no Mundial de Clubes já com o título da Supercopa, porque se não ganhar, aí complica pro Vitor Pereira, sinceramente.